Fala galera, meu nome é Daniel DX e dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um capítulo de Blue Lock, dessa vez o capítulo 303 que finalmente saiu e eu posso vir aqui falar com vocês sobre ele. Esse foi um capítulo muito bom porque a gente não tá acostumado a ver muitas das coisas que aconteceram nesse capítulo, mas quando acontece a gente fica muito feliz. Esse capítulo abordou várias coisas, dentre elas basicamente a fama dos jogadores do Blue Lock, teve até uma coletiva de imprensa e até mesmo uma possível volta do Nagi. Então se você tá pelo menos curioso pra saber o que aconteceu nesse capítulo, tudo detalhadamente, deixa o like e se inscreve no canal. Na primeira página do capítulo podemos ver várias coisas interessantes e eu vou comentar ela com vocês aqui agora. A gente pode ver aqui os assuntos do momento relacionados a futebol e a gente vê que o Isagi tá em top 1 com mais de 30 mil tweets e o Kaiser tá em segundo lugar com quase 20 mil tweets. A gente vê o Buratsuta, que é aquele velho que é maníaco por dinheiro, que tá envolvido também no projeto Blue Lock, dando grana ou chamando outras pessoas pra dar grana. E cara, ele tá muito feliz porque o Blue Lock tá rendendo muito dinheiro pra ele, e então ele fica muito feliz e basicamente dá um deslize no escritório, assim como o Isagi faz comemorando o gol, tá ligado? É uma comemoração bastante famosa do futebol, tá ligado? E a gente vê aqui que o Blue Lock TV basicamente arrecadou 500 milhões de dólares, que são 78 bilhões de ienes. Meu irmão, isso é um sucesso em nível astronômico, cara. É muito da hora ver que o Blue Lock tá indo pra esse lado também, mostrando grana, mostrando a fama dos jogadores. Isso é muito legal, cara. E a gente vê aqui o Buratsuta comemorando muito, dizendo que tudo que era dos jogadores relacionado a produtos, tá ligado? Tudo foi vendido e até as conexões com a FIFA são sólidas. E cara, quem no lugar dele também não ficaria assim, tá ligado? É impossível você não comemorar com muita grana que você ganhou. E tudo bem que essa grana não vai totalmente pro bolso dele, mas de qualquer forma é muita grana que ele vai ganhar, mesmo redirecionando o dinheiro para outras áreas do Blue Lock, né? Então, enquanto ele tá comemorando tudo isso, dizendo que o capitalismo é a melhor coisa, chega o Ego na sala e começa a conversar com ele. A gente vê que o Buratsuta que chamou o Ego ali e aí começa a perguntar por que ele chamou ele ali. Ele tá ocupado com todo o sistema do Blue Lock, mas o Buratsuta começa a falar. Ele agradece por tudo, basicamente, ao lucro que ele obteve e também chama o Ego de incrível. Mas ao mesmo tempo ele também pergunta pro Ego por que o Nagi foi eliminado. Então ele tá ali com uma telinha basicamente que mostra tudo sobre o Nagi e dá pra ver que o Nagi é um jogador famoso e pergunta por que afinal que o Nagi foi eliminado. E aqui aparentemente dá a entender pelos spoilers pelo menos que o Buratsuta não faz a mínima ideia de quem que o Nagi é, tá ligado? Ele só sabe dali porque tem as informações pra ele ver. Esse cara é um maníaco do dinheiro e não tá nem aí pro futebol realmente. Então o Ego responde curtamente dizendo que eram as regras, acabou. Mas então o Buratsuta começa a gritar com o Ego dizendo que as pessoas nas redes sociais dizem que o Nagi é incrível e que falam que o Ego é o pior por ter eliminado ele, e então ele fica questionando o Ego por que ele realmente eliminou o Nagi. E nesse momento aqui, galera, eu posso até falar com vocês que não foi o Ego que eliminou o Nagi mesmo se eliminou, porque ele não teve a capacidade de conseguir se classificar para os 24 melhores. Pessoas que foram realmente eliminadas foram pessoas que não tiveram nem a chance de jogar na Liga Neo Egoísta, que aconteceu sim, exemplo com aquele jogador lá do Sub-20, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou falar. O TP Neru, cara, ele não teve nem a oportunidade de jogar uma vez, isso é totalmente injusto, isso não deveria ter acontecido. A gente pôde ver o Kiora Jin se destacando e conseguindo um valor alto para ficar entre o top 24 com apenas uma partida e um passe, e por que o Neru não poderia ter jogado pelo menos uma partida também, tá ligado? Então a gente pode ver que ao mesmo tempo que o Ego realmente tem as regras dele, ele também é uma pessoa suscetível à fama, porque provavelmente o TP Neru não era uma pessoa que se destacava nas mídias e ele não quis botar ele pra jogar. Isso é totalmente injusto e pode indiciar que o Nagi realmente possa voltar por algum motivo envolvendo a mídia. Então, voltando pro capítulo, Buratsuta diz que o Nagi é uma mina de dinheiro, que ele tem que fazer a seleção de novo porque ele não aceita que o Nagi esteja fora. Mas então o Ego, totalmente focado, vira pro Buratsuta e fala pra ele parar de ser ganancioso porque ele tá ali pra fazer o Japão ganhar a Copa do Mundo e não tem jeito nenhum do Nagi voltar. E ele também diz que ele é o deus daquele projeto. Então o capítulo corta pra Anri e ela tá numa coletiva de imprensa dizendo que eles criaram um Blue Lock em busca do sonho de se tornarem os melhores do mundo. E ela ali explica pra todo mundo que tá assistindo aquela transmissão ou que tá presencialmente ali que a fase 1 do Blue Lock selecionou 35 jogadores entre 300, que foi lá no começo da história, todo mundo se lembra. Então ela continua explicando aquilo dali, ela até cita a seleção sub-20 japonesa que perdeu pro Blue Lock, reduzindo o número para 23 jogadores por meio da Liga Neo Egoísta. E ela diz que agora finalmente chegou a hora da fase 3. E um comentário rápido aqui, é muito legal ver essa página porque a gente percebe que enquanto tem algumas pessoas sentadas, tem outras pessoas tirando fotos ali dos jogadores
jogadores que estão atrás da Anri. Muito legal mesmo, cara, a gente vê que os jogadores do Blue Lock alcançaram esse nível de fama. Os jogadores que estão ali atrás da Anri para representar o Blue Lock e toda a seleção japonesa sub-20 nesse momento são o Aiko, o Rin, o Isagi e o Sendou, nessa ordem da esquerda para direita. Então a Anri revela que o Japão vai ser a sede da Copa do Mundo sub-20 e que 64 países vão participar, que isso é um recorde também. Irmão, tem uma página aqui que é de arrepiar, cara. A gente tem todo o planeta Terra em forma de globo mesmo e temos a revelação dos países que vão jogar nessa Copa do Mundo. Mas ela fala aqui especificamente dos países que tem New Gen 11, que são os 11 jogadores da nova geração que são muito bons e vêm se destacando no mundo inteiro. E para começar bem aqui, a gente já vê o respeito que os japoneses e também o Kaneshiro tem pelo Brasil. A Anri começa dizendo: começando pelo reino do futebol, o Brasil. Sim, teremos um jogador da New Gen 11 brasileiro. Isso era meio que óbvio, mas é muito legal a gente ver essa confirmação e ainda mais enaltecendo o nosso país, que é um país que realmente é conhecido pelo futebol. E ela continua falando dos outros países e ela também destaca a Alemanha, que tem o Michael Kaiser, que vai jogar essa Copa do Mundo Sub-20, obviamente. O Julian Locke, impressionantemente, também ele vai jogar essa Copa do Mundo Sub-20, ou seja, ele é bem novo mesmo, e ele obviamente está representando a França. Temos os outros países também, que são Inglaterra, Espanha, Itália, com Dom Lorenzo também, que a gente já sabe que ele é o New Gen 11 e ele vai jogar a Copa do Mundo Sub-20. E os outros países que possuem o New Gen 11 também são Egito, Marrocos, Estados Unidos e China. Além do Japão, é claro, com Itoshi Sai, que a gente já conhece. E impressionantemente não temos nenhum jogador do New Gen 11 que represente a Argentina, cara, isso é bem engraçado. Levando em consideração que a Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022, então possivelmente poderia ter um jogador da Argentina sim, mas ao mesmo tempo não tem tanto problema, porque a Argentina com certeza vai estar na Copa do Mundo Sub-20. E a gente percebe que tem até uma explicação do porquê que a Copa do Mundo Sub-20 está sendo tão famosa assim, porque geralmente é algo que passa por baixo dos panos, tá ligado? A gente não ouve tanto falar da Copa do Mundo Sub-20, mas ao que dá a entender é que todos os países estão se reunindo para desafiar o Japão, porque o Japão fez muito sucesso com o projeto Blue Lock. Então a Anri encerra o discurso dela dizendo que o único objetivo deles é a vitória. E voltamos pro Ego e o Boratsuta conversando. Após o Ego falar que ele é o deus daquele projeto, o Boratsuta ficou totalmente enfurecido e até jogou na cara do Ego, dizendo que quem ele acha que fez o Japão ser o país sede anfitrião, né, no caso da Copa do Mundo Sub-20 do nada. Ele diz que é ele quem torce pro futebol japonês todo esse tempo e que o Ego é apenas um sonhador contratado por um deus, se chamando de deus do futebol basicamente. Não do futebol em si, mas do Blue Lock no caso. E ele encerra dizendo: isso é uma ordem, traga Seishiro Nagi de volta. E aqui nesse momento é aquela hora que todo mundo fica animado, o Ego não vai ter escolha, mas o Ego simplesmente responde dizendo: então eu saio. Ele diz que tá seguindo o plano dele e tá montando uma seleção japonesa capaz de vencer a Copa do Mundo. Ele não tem a mínima intenção de mudar os 23 jogadores que selecionou pra isso. Eu acho que durante esse vídeo eu até falei top 24, mas não, é top 23 jogadores que vão pra Copa do Mundo Sub-20. Ele diz que o Nagi Seishiro não é necessário e ele lembra o Boratsuta dizendo que eles fizeram uma promessa. O Boratsuta fica meio surpreso e o Ego diz que ele só pode selecionar 23 jogadores. E aqui tem uma parte muito curiosa, eu vou explicar pra vocês, mas o Ego continua dizendo que ele não vai escolher o Seishiro Nagi. E após ele dizer que não vai escolher Seishiro Nagi, ele diz: quanto a mim, fica com reticências, que são os 3 pontinhos, como se ele fosse dizer mais alguma coisa, mas o diálogo deles acaba e corta pro Blue Lock de novo. E eu tenho várias coisas pra dizer pra vocês que podem estar relacionadas ao Nagi voltar ou não. Vai depender muito de como a história vai rolar. Pra você que não acompanha, a capa do volume 34 de Blue Lock saiu tem um tempinho e ela revelou que é o Boratsuta que tá na capa. Mas o mais impressionante disso é porque a corrente do Boratsuta toda é feita de dinheiro, tá ligado? E tem uma moedinha que representa o ícone do Nagi. Eu com certeza deixei aí na edição pra vocês perceberem e cara, isso pode dizer bastante coisa, porque mesmo a história cortando aqui agora o diálogo dos dois, pode ser que eles conversem mais algo. Porque pensa comigo também, se são apenas 23 jogadores que podem jogar a Copa do Mundo Sub-20 e o Itoshi Sai, ele não tá nesse top 23. A partir da Copa do Mundo de 2022 na vida real, 26 jogadores poderiam ser convocados para jogar a Copa do Mundo. Fora que também estamos falando de uma obra fictícia, então dá para acontecer qualquer malabarismozinho ali só para ter alguma explicação de como o Nagi poderia se encaixar no meio desses top 23. Porque se forem realmente só 23 jogadores e o Itoshi Sai, onde que ele entra nisso? Ele não vai ficar fora da Copa do Mundo Sub-20. Então cara, vamos aguardar os próximos capítulos, porque com certeza
vai ter mais coisa nessa história entre o Boratsuta e o Nagi. E pode envolver até o presidente da FIFA, cara. Vai ser muito legal de acompanhar isso. Vamos dar uma olhada. Então, voltando para a entrevista de imprensa, vemos os jornalistas perguntando dessa vez que eles poderão ver Loki versus Rin, porque eles eram do mesmo time ali na Liga Neo-Egoísta, né? Além de um confronto, obviamente, entre Michael Kaiser e Yoichi Sagi, que com certeza vai render muita grana esse jogo, hein? E a Anri responde essas perguntas dizendo que sim, a Copa do Mundo Sub-20 é essencialmente um torneio global para jogadores com menos de 20 anos, mas dessa vez vai ser diferente porque graças à Liga Neo-Egoísta e o sucesso da Blue Lock TV, a atenção que todos os jogadores dessa geração estão recebendo é de primeira classe, até mesmo no mundo do futebol. E ela pergunta para todo mundo, meio que confirmando se é isso que eles estão sentindo também. E continuando seu discurso, ela diz que ao vê-los lutar de igual para igual contra jogadores de classe mundial na Liga Neo-Egoísta, as coisas estão prestes a mudar. Para o Japão, vencer a Copa do Mundo não é mais só um sonho. Agora, dali em diante, eles estão entrando numa era que os sonhos vão se tornar realidade. Cara, muito da hora esse discurso da Anri, com certeza um discurso totalmente motivacional pra galera ficar continuando acompanhando os jogadores e tal, e também a Copa do Mundo Sub-20. Mas então, surpreendentemente, voltamos pro diálogo do Boratsuta com o Ego e o Boratsuta começa a confrontar o Ego. Ele diz que não pode permitir o Ego sair mais da linha assim como ele tá saindo, porque se ele não pode vencer a Copa do Mundo Sub-20, ele será demitido, o chamando de egoísta perseguidor de sonhos. E o Ego só responde dizendo que sim, essa era a intenção dele desde o começo. E o Ego responde dizendo que para fazer o Japão ganhar a Copa do Mundo, ele vai tornar o Japão o lugar mais quente do mundo do futebol. E o Boratsuta disse que vai transformar isso então no maior conteúdo de negócios do mundo. Muito legal essa interação dos dois, cara, muito legal. Então, finalmente, realmente terminamos o diálogo dos dois e voltamos para a coletiva de imprensa e a Anri chama o Isagi Yoichi para representar o Blue Lock e dar umas palavras ali, né? E o Isagi começa dizendo: nós, Blue Lock, vamos vencer. E numa página muito da hora, tipo naquela entrevista assim que ele terminou o jogo contra a seleção sub-20 japonesa, ele puxa de novo a responsa dizendo que ele e Yoichi Sagi vai vencer a Copa do Mundo sub-20 e vai tornar o Japão o lugar mais quente do futebol. A galera vai à loucura, a gente tem a reação ali dos jogadores que estão ali perto, o Rin fica sério, o Aiko sorri, o Sendou também acha isso legal, e enquanto comemora muito, a Anri diz: tudo bem pessoal, por favor, aguardem ansiosamente. E na página final, para cortar de novo esse clima totalmente legal que a gente tava, vemos o Nagi num fliperama. Vemos que faltam 47 dias para a Copa do Mundo Sub-20 e vemos o narrador do capítulo dizendo: o menino que adquiriu um ego agora vê o mundo de uma forma completamente diferente. Aquele Blue Lock já é um mundo distante. A gente vê ali um pequeno trechinho do videogame que ele tá jogando, como se ele tivesse perdido, perguntando se ele quer continuar a jogar, e vemos ele com uma expressão totalmente de morto mesmo, sem pupila nem nada, totalmente desesperançoso e muito desanimado. Galera, eu acho que nem eu, nem você imaginávamos que o Nagi ia ficar tão mal assim por não poder jogar futebol com a galera do Blue Lock. E continua no próximo capítulo chamado O Patrono dos Sonhos. E cara, como sempre, vamos dar uma conversadinha aqui do capítulo que com certeza a gente precisa falar muita coisa. Primeiramente, eu já disse como que eu gosto desses momentos do futebol que não envolvem realmente uma partida, mas sim os momentos de fama dos jogadores, tá ligado? Isso é muito legal de ver. Eu ainda quero muito ver essa reação dos jogadores, tipo como teve aquele arcozinho lá em Shibuya que eles tiveram para descansar depois da partida contra a seleção sub-20. Mas é muito interessante a gente ver isso daqui, porque até então a gente teve os jogadores lidando com toda essa situação realmente como adultos, cara, não como moleques que eles são. Eles têm 16, 17 até 18 anos. Eu quero ver diálogo entre eles, tá ligado? Eles interagindo, não mais coisa da história, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos capítulos. Afinal, ainda faltam 47 dias para a Copa do Mundo Sub-20. Tem muita coisa para ser aproveitada aí fora das partidas, fora do campo realmente. E sem contar, obviamente, dessa relação do Boratsuta com o Nagi, cara. Isso pode dizer muita coisa mesmo que a gente ainda não saiba de nada. Vamos aguardar, cara, porque já foi confirmado que o Nagi é basicamente o segundo protagonista da história de Blue Lock, pelas palavras do próprio Kaneshiro, tá? Não foi eu que disse. E ele com certeza tem planos pro Nagi, basta só saber o que é, com a gente aguardando os capítulos. Bom, galera, mas foi isso. Esse capítulo teve muita coisa, foi um capítulo bastante extenso e bastante satisfatório. Mas eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição aí se você é ou quer se tornar um youtuber de sucesso, cara. Dá uma olhada aí mesmo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis e fui!